Então, sejam bem-vindos aqui ao Fórum Internacional Experiência da Liderança. Nós já falamos para você, mas vamos falar isso publicamente, né? Nossa seleção de líderes para participar desse painel são líderes que que fazem diferença no mundo aí e que têm uma visão diferenciada e que levam isso por momento para a dinâmica da vida e das organizações. Duas referências fantásticas aqui, o Vaninho e Éder, para falar de um painel aqui que tem uma mega importância para a gente, que é falar dessa questão da espiritualidade, falando de valores, dessa evolução do estágio de consciência, até porque a gente percebe que essa é uma conexão importante que a organização traz e que vai fazendo uma diferença para as pessoas, né? Até numa das conversas que a gente teve com o Éden, ele comentou de que não sei que outras organizações talvez me aceitassem do jeito que eu sou, trazendo essa visão, né? E a história do Vaninho, eu conheci ele há algum tempo e de uma origem, de uma área mais como fala, mais processual, mais lógica, a área de finanças e controladoria, mas o primeiro impacto com o Vanil foi marcante na minha vida, eu sempre falo disso, eu fui fazer uma palestra para a equipe dele, e ele abre ali, né, depois me apresenta, e nessa abertura ele fala de amor, de felicidade, de espiritualidade. Eu falei assim, que ser é este? Né? Eu falei assim, que fantástico, porque olhando que isso, na minha visão, ainda é menos frequente do que deveria, né? As áreas não definem as pessoas, obviamente, mas as pessoas dão um tom diferente para as áreas. Isso está muito claro para mim. Então, que fantástico ter vocês dois neste painel. E tenho certeza que todos nós vamos aproveitar bem esse momento e essa oportunidade desse bate-bola que a gente tem aqui. O Éden, Vanil, ele está diretamente de Copenhague, num frio considerável aí, pelo jeito, né? Tá nada, não tá nem de jaquetão, pô, tá com a blusa jeans ali. Tá nem encapuçado, né? Daqui a pouco ele sai. E aí, ele está no horário de almoço, Vaninho. E se você me permitir, Vaninho, a gente começa com ele. Não, Depois a lógico, gente. fica à vontade, Tá? cara. Não, sem... Então, Estou à disposição aí. tá, joia. Seja bem-vindo, Éden. O Éden, né, um profissional da área de pessoas, diretor de RH da Novo Nordisk, que é a empresa dinamarquesa, atuando forte aqui no Brasil. E aí a minha pergunta, né, para a gente começar aqui fala um pouquinho de você e como é essa visão mais ampla, essa visão da espiritualidade faz parte da sua dinâmica e como isso faz parte da dinâmica da organização. Primeiro de você, depois dessa relação com a organização. E aí a gente vai interagindo ao longo desse tempo. Bora lá. Maravilha, Adilson, agradeço, Regina, Vaninho também por ceder o tempo. Eu vou tentar ficar o máximo possível aqui para acompanhar, para a gente fazer esse bate-bola. Essa relação da espiritualidade, né? Você perguntou aí comigo e como isso se conecta com a empresa. O que a gente percebe é o seguinte, os estudiosos trazem que a gente, como humanidade, a gente vem passando por níveis de evolução de consciência. E cada nível de evolução de consciência que a gente passa, ele traz para a gente uma transição, uma interação melhor com o mundo, ou seja, a gente constrói um mundo melhor depois que a gente muda por aquele nível de consciência. E ele só é possível quando a gente tem duas coisas. Um é mind capacity, ou a capacidade mental, e outra é a condição de vida, né? A vida muda tanto que força a gente a dar dar um salto no nível de consciência. Então, o exemplo mais claro que eu gosto de trazer é lá atrás, quando a humanidade, a gente como humanidade vivia numa consciência muito estruturada e que precisava de muitas regras e muitos dogmas, etc. E tinha ali instituições que comandavam o mundo naquela época, até que o mundo chegou num estágio onde teve a peste negra, que matou mais de metade da Europa, ou metade da Europa,
E aí a humanidade começou a se questionar, peraí, será que é isso mesmo? Será que a gente não tem que ter um funcionamento diferente? Será que o mundo é feito dessa forma que a gente pensa? E a partir dali surgiu o iluminismo, né? Com a questão das ciências e das artes, etc., que abriu um campo completamente diferente para a humanidade. E depois teve os problemas, né, desse novo nível de consciência, e a gente vem evoluindo com isso. Então, de forma bem resumida, o que eu diria, a espiritualidade, ela está conectada a níveis de consciência bastante altos, né? E a gente percebe, eu imagino as pessoas que passaram por aqui devem ter comentado isso, a quantidade de pesquisas que comprovam o quanto a gente é mais feliz, o quanto a gente é mais completo, o quanto a gente performa melhor, o quanto a gente tem menos doença, o quanto a gente é até mais inteligente quando a gente está conectado com algo maior que não seja apenas matéria, né, Adilson? E você me perguntou como é que isso se conecta com a minha vida, né? Cara, eu sou xamã, então eu estou à frente de um centro de espiritualidade e consciência, onde a gente faz trabalhos aí com a ayahuasca, que é uma planta sagrada, né? É um chá sagrado para a gente, ali de forma ritualística, respeitosa. E então, assim, isso para mim a espiritualidade é uma coisa talvez até mais viva do que esse computador que eu estou olhando aqui para isso, né? Por quê? Durante esses processos, a gente entra em estados ampliados, eu não gosto da palavra estados alterados, carrega é muito pejorativa, mas estados ampliados de consciência, nosso cérebro opera em superinteligência, ondas gama alta, que só quem consegue acessar são monges que já meditam há 20, 30 anos, então a gente acessa isso em minutos. Ali a gente entende o universo do início ao fim, tem contato com várias mensagens, a gente consegue ver um mundo bastante diferente. E então isso está diretamente conectado com quem eu sou, com o que eu acredito e com o trabalho que eu faço. Quando a gente interagiu anteriormente, você me perguntou, Eden, como é que tá aí e tal? Eu falei, cara, eu acho que se não fosse essa empresa, talvez eu já teria até saído do mercado executivo, porque chega um ponto de entendimento que você não consegue trabalhar mais simplesmente para ganhar bônus ou para ser o primeiro ou para, enfim, ser melhor do que o outro ou qualquer coisa parecida, né? Está mais conectado com ego ou com denso ou com concreto. Você precisa de alguns elementos mais sutis e mais elevados. Então, eu entendo que dentro das organizações, assim como a gente evoluiu como humanidade lá atrás, deixando ali o dogmatismo, né, da Idade Média e assumindo um iluminismo, eu acho que as organizações estão enfrentando a peste negra agora, sabe? E de certa forma, a gente vai sair depois disso num iluminismo, num contato diferente, onde a gente está vendo que o ser humano não é máquina, o ser humano é um ser integral e muito mais complexo e muito maior do que simplesmente um recurso. Fantástico. Quer fazer uma pergunta já? Porque tem um ponto que é essa conexão do indivíduo com a organização que vão conversando, né? E quando uma empresa, né, reconhece, aceita o seu valor enquanto indivíduo, ela aproveita melhor esse potencial, né? Então, quando você olha no mundo que está inserido da empresa, como que isso reverbera? Como que isso está nesse dia a dia? Como a organização faz uso dessa inteligência? Né? Obviamente, são uma percepção e, assim, com dados de realidade que você vivencia aí. E, então, já deu a dica de que essa organização ela abraça, aceita e valoriza isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também para a gente. Perfeito, Adilson. Eu acho que isso remete muito ao princípio da diversidade, né? Então, imagina Lego. Por que Lego é tão divertido? Por que Lego funciona? Porque tem várias peças diferentes, de cores diferentes, de formatos diferentes, e ali você consegue montar um castelo, você consegue montar um tanque de guerra, você consegue montar, sei lá, uma floresta tropical. Se você tiver só as mesmas peças, as mesmas cores, fica difícil a criatividade e a inovação. Então, eu entendo que toda essa coisa da consciência e principalmente da espiritualidade, as organizações elas vêm entendendo e compreendendo o valor que tem as pessoas diferentes.
E não só pessoas diferentes, mas também a diversidade de ideias, a diversidade de consciência e de perspectivas. Porque, veja bem, para enfrentar, não dá para enfrentar os problemas que a gente mesmo criou sentado da cadeira que a gente está. Então, a gente tem que mudar de cadeira. E perspectiva é muito isso, né? Eu estou olhando aqui, eu estou vendo uma janela, do qual eu não vejo a linha de trem. Se eu chegar para cá um pouquinho, eu vejo o trem passando ali. Eu mudei a minha perspectiva. Então, na medida que eu tenho pessoas diferentes, com realidades diferentes, e eu me abro, eu tenho vulnerabilidade para me colocar no sapato daquela pessoa, talvez eu consiga enxergar a perspectiva daquela pessoa, o que pode ser a pecinha de Lego que eu precisava para montar a solução criativa e inovadora que vai levar as organizações para frente. Então, acredito que está muito ligado a isso. E hoje, isso vem sendo muito discutido e está muito à tona, esse tema, né? Fantástico. Porque acho que a gente está vivendo um momento de organizações que vocês lideram, de que é esse olhar mais coletivo mesmo, esse olhar de inclusão, de consideração, e não apenas para um ponto, que foi o ponto que o mercado veio durante um bom tempo, né, que era olhando, né, restritamente para o capital. E tem muita gente que só olha para isso, né? Não que o capital não seja importante, mas ele não é a única coisa importante, né? Então, quando a gente fala dos estágios de nível de consciência, as organizações que estão caminhando e conversando com as novas gerações aqui tem a ver com essa perspectiva. Então, não é um olhar só para elas, não é um olhar só para elas. Que mundo que eu estou inserida. A fala do legal no painel anterior, falou assim, a empresa está decidindo que agora é só presencial, não tem mais home office. Vai perder gente talentosa, né? Tem características de negócio que são diferentes. Do Vanier é diferente ali, ele vai falar, mas tem características que são diferentes, então como você considera, você ajusta. Então, não dá para só quando uma parte evolui, a outra uma parte não evolui, não tem combinação, né? Não combinam, acho que esse ponto. Alguma pergunta ali? Eu queria fazer uma pergunta para o Éden. Que tipo de perguntas a organização deve se fazer no planejamento estratégico para que a gente pudesse alcançar esse nível de evolução? Que tipo, né? Um pouco olhando para isso que o senhor traz o planejamento estratégico, você está olhando só para o capital, para onde que nós teríamos que olhar? Que tipo de perguntas você acha que deveriam ser feitas? Olha, Regina, eu acho que a principal pergunta da organização é que líder que eu vou colocar lá, tá? Quem é a pessoa que está à frente dessa organização, ou dessa fábrica, ou dessa organização no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, esse líder tem que ter um pensamento, um nível de consciência mais elevado, caso contrário, não vai conseguir. Segunda coisa, a organização, aquela organização do passado, dos anos 70, sabe? O cara sentado num escritório, fumando um cigarro e tomando um uísque, etc. Isso é bastante coisa do passado. Apesar de muita gente não ter compreendido que isso já acabou, isso é bastante coisa do passado. Então, eu entendo que a pergunta, depois de quem está sentado nessa cadeira, e que não pode ser esse tipo de perfil, é que mundo que eu quero construir? Porque o que acontece? A gente manifesta o mundo que a gente vive. E eu digo a gente como humanidade, tá? Se você parar para pensar, o meu corpo segue o meu pensamento o tempo inteiro, né, Regina? Você acorda, você pensa em ir no banheiro, aí você está no banheiro escovando os dentes, você pensa em tomar café, aí você está tomando café, você pensa em ir para o trabalho, enfim, seu corpo vai seguindo o seu pensamento. Então, ter esse pensamento ampliado, entender que mundo que a gente vai manifestar, porque o seu corpo, na medida que toma as ações, cria uma realidade, é extremamente importante. Por exemplo, eu trabalho numa organização hoje onde a gente tem uma visão de longo prazo, uma visão clara e elevada de longo prazo que a gente construiu. E lá para 2040, foi 20 anos para frente que a gente jogou, hoje já não é mais 20 anos. Mas a gente se questiona que mundo que a gente quer deixar. E a gente tem lá abundância como principal recurso da organização, abundância e felicidade para as pessoas.
Então, a gente diz que a gente tem a desculpa de produzir insulina, a gente produz insulina, para, na verdade, produzir abundância e felicidade para as pessoas. Fantástico, fantástico. Vanil, como está fazendo parte? Não sei se tem pergunta, mas o Vanil também, né, pode e deve participar, porque é uma troca bacana. Vamos lá, Vanil. Não, aqui é só já parabenizar o Éden pela história dele e agradecer pela mini aula. Vou chamar de mini aula porque são só 16 minutos, mas depois eu vou me conectar com ele, porque eu também sou super assíduo e gosto muito de ayahuasca e várias coisas aí, mundos muito comuns aqui das minhas coisas que eu sigo, entendeu? E super feliz de ouvir isso, esse nível de consciência e cabeça e de pensamento alinhadíssimo comigo, né? Acho que você escolheu a dedo aí, não colocou Olha, opostos aqui, né? nós Até para ter um embate, né? Não, mas Alinhadíssimo. a Estamos na mesma gente... frequência. Mesma frequência aqui. acho que eu vou usar essa fala. A gente Só não tem a barba igual. A barba não, usamos a mesma frequência. Acho que os líderes que estão vindo para este fórum, eles vibram numa mesma frequência, né? Então, acho que esse é um ponto ímpar dessa escolha. Então, conversando com a Regina, nessa construção e com a equipe também que participou da cocriação do evento, e eu tenho uma crença, eu sei que vai dar certo. Na hora que a gente vai escolhendo ali, ó, vamos vendo, né, vai dar certo. Então, a fluidez dos painéis aqui tem sido extraordinária, né? A gente colocou e acredite, todos aqui, vocês dois, que esse encontro virtual ele é algo que a gente deseja, imagina que ele seja presencial, de nós todos, de vocês dois, né? Então, eu lembro quando estava em Portugal lá e eu, né, conheci a presidente da Mendes Gonçalves e eu falei assim, você precisa conhecer a Nath Lima, que é head de RH da Natura. Então, eu falei assim, proporcionar esses movimentos, né? Por isso que a gente está falando até de criar essa comunidade de troca, que é fantástico, tem coisas ali, a gente vai vendo, né, o quanto é rico. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no... O Adilson. Vamos lá. Adilson, eu posso comentar uma coisa sobre isso que o Vaninho falou, nessa coisa da frequência. Porque ainda existem organizações que acreditam que a liderança é feita de um treinamento com 3 passos para a liderança, ou 7 maneiras eficazes de tratar as pessoas. Tudo bem, isso ajuda bastante, tá? Só que tem um ponto que é maior. Por exemplo, tem pesquisas que mostram que a gente tem que a gente consegue captar estímulos, seja positivos ou negativos, antes do estímulo trazer à tona. Então, o computador escolhe figuras aleatórias, o computador escolhe aleatoriamente, e eles estão medindo a pupila da pessoa. Microsegundos antes da figura aparecer, a pupila dilata se a figura é negativa ou contrai se é positiva. Quando isso, microsegundos antes, se eu não me engano, 4 microsegundos. Se vai para o cérebro capta ainda antes, se eu não me engano, 10. Se vai para o coração, ele capta ainda antes, 20. Então, não adianta a pessoa seguir um passinho, fazer um teatro ali na frente do outro, se isso não for de coração, sabe? Fantástico. Então, hoje a liderança, por isso que é importante ter essa coisa do nível de consciência, porque enquanto eu chegar para uma pessoa para dar um feedback, e eu só estiver preocupado com o meu bônus, com o bônus que eu vou ganhar, se eu vou atingir a meta ou não, cara, você pode seguir o passo que for, você não vai conseguir tocar o que realmente importa, que é o coração da pessoa. Então, essa frequência é extremamente fundamental. Fantástico. Deixa eu até, já falando de estudo, acho que vale aqui para somar, e isso tem a ver também com o processo de intuição, e tem um estudo que é um documentário que fala da era dos dados, e os humanos utilizam menos a intuição do que os animais, né? E aí eles fizeram uma pesquisa lá com sabiás que tinham um processo de migração, vinham para a Amazônia e tal, e aí começaram a verificar que eles estavam saindo cada vez mais cedo, e aí cruzaram isso com outro dado, que era a temporada dos furacões. Eles saíam antes, que era para a próxima preservação da espécie, porque senão a temporada de furacões não permitiria que isso acontecesse. Então, e nós estamos falando de meses antes. Olha que coisa,
né, extraordinário. Então, traz um dado para presente, que é um desafio importante para nós, mas, assim, o quanto a gente faz uso dessa frequência, a frequência do amor é a frequência mais poderosa do universo, né? Então, por isso que quando eu sempre lembro do meu amigo, conta essa história, eu gostei várias vezes essa história, mas que é bom contar essa história, porque ele criou a frequência, ele criou não, ele acessou a frequência e levou todo mundo para a frequência. Perfeito. Consciente, inconsciente, e ali a gente fica mais fácil a gente transitar, né? Na nossa atividade quanto, né, consultor, facilitador nessa área de desenvolvimento, a gente é capaz de sentir, eu sou capaz de sentir, a Regina certamente também, quando você entra no ambiente, que frequência está rolando ali. Energia, né? Muito bem. Vamos lá. Ó, Vaninho quer fazer algum comentário aqui, Vaninho? Não, só ver o seu direcionamento aí de como é que você quer que eu, Tá bom. que eu contribua também aqui, mas sem Então, interromper já vou te o trazer raciocínio do Éden aí, Felipe. Tá. A gente está... deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que não, né, Rê? Não. A gente está fazendo as perguntas aqui, tá provavelmente atendendo a expectativa do público também. Eu sei que você também está com os horários mais justos aqui. Se você puder ficar até o final, ok. É um privilégio nosso, uma honra. Mas a gente queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando aqui. E é um prazer enorme poder te conhecer. O Felipe, que foi a pessoa que me falou de você, falou assim: eu preciso conhecer esse ser, né? Ainda a gente só conhece virtual, mas uma hora a gente vai conhecer no real. Então, a mensagem... Tem uma perguntinha, Dilton, antes da então mensagem. vamos lá. Éden, como trabalhar essa liderança focada quando estamos à frente do funcionalismo público? Olha, eu acho que tem uma grande oportunidade aí, porque o funcionalismo público, na minha concepção, tá? Eu não trabalho no funcionalismo público, mas vamos pensar o seguinte: tem uma área muito fértil para se trabalhar. O que a gente quer como ser humano? A gente quer fugir da dor, buscar o prazer, a gente quer ser aceito, a gente quer ser integrado. Ninguém quer bater cartão e ficar contando horário para ir embora para casa, sabe? Então, assim, tem muita oportunidade de começar. E aí, de novo, tocar essas pessoas, vibrar isso, trazer esse sentimento, esse engajamento. Eu não vou conseguir responder isso aqui dentro de pouco tempo, mas, assim, resumido, o que uma pessoa precisa para mudar? Ela precisa de uma visão clara e elevada de futuro, e ela precisa de sentimentos nobres. Basicamente, uma visão clara de futuro, que vai deixar ela de ser viciada e apaixonada com o passado, porque o passado faz com que a gente olhe para o futuro como se fosse lentes e para o presente e projete esse futuro. Então, essa visão desconecta ela do passado. Sempre foi assim, sempre foi dessa maneira. E os sentimentos nobres para que ela se sinta bem, empoderada e capaz de fazer essa transição. Então, mas eu posso falar mais uma outra oportunidade. Não, fantástico, fantástico. Agora, eu sei que o Vaninho vai entrar, posso aproveitar e falar uma coisinha? O Éden contou uma história no nosso aquecimento que foi bem interessante, que ele comparou a empresa do ponto de, né, que você está hoje, a empresa na China, e que você comparou com a questão da tecnologia. Achei muito legal isso. Você poderia contar um pouquinho? Posso sim. A gente está à frente de uma fábrica no interior de Minas Gerais, em Montes Claros, uma fábrica com cerca de 1.300 pessoas trabalhando com a gente. E é uma fábrica bem antiga, porque foi montada já tem, sei lá, 20 anos, os equipamentos, etc. Na China, a gente tem uma fábrica super nova, super tecnológica. Então, é como se você comparasse uma Ferrari, né, um Tesla na China com sei lá, um Fusca 69 em Montes Claros. Só que a gente produz a mesma coisa. Então, eu não estou dizendo isso para desmerecer a China, até porque eles estão evoluindo muito e tem muita coisa bacana lá. Mas para dizer o quanto que o engajamento real aula básica de RH. Na aula 1, você entende, gente feliz produz mais. Cara, como é difícil das pessoas compreenderem isso, como é difícil das empresas interiorizarem, porque eles entendem, legal, bacana, até ter que pôr a mão no bolso para fazer algum investimento, aí tem algum problema, enfim. Fantástico. Legal, obrigada. Obrigado. Você vai vir com a sua mensagem. Eu queria aproveitar essa pergunta que foi feita do setor público para compartilhar e até trazer exemplos aqui também.
assim como é, eu vejo um setor de muita oportunidade. Acho que o grande desafio é de quem está à frente disso, criar essa visão de longo prazo, né? Não daquele tempo, mas do longo prazo. E o que é interessante ali? Nessa questão da própria temática da espiritualidade, essa visão do todo, do coletivo. Então, o setor público é isso, é a visão do todo. Você está ali para servir. E aí, num dos congressos, alguns anos atrás, aí eu estava com o secretário de turismo de Canela. Então, eles fizeram todo um processo para envolver os cidadãos e os servidores para cuidar bem do turista. É básico isso. Mas, assim, como você transforma aquela visão em uma coisa muito... Porque eles estão ao lado de Gramado, que é um concorrente forte, mas muito próximo e que tem a condição de oferecer o melhor para as pessoas preferirem, de repente, ficar em Canela, mas quando passar por Canela, seria muito... Então, me falhou a memória do secretário, mas, assim, nós vamos ter alguns exemplos já no setor público no Brasil, fora do Brasil, depois a gente podia fazer até benchmarking disso, que acho que é um ponto muito bacana. Tem gente já fazendo essa transformação e a gente tem exemplos para trazer e apoio que a gente deu. A origem dessa empresa foi um trabalho para a Secretaria Municipal de Lagarto, em Sergipe. E aí uma das coisas que foi muito bacana lá, e eu vi assim, ó, às vezes a gente tem que ir em lugares que não dá para chegar de carro, a gente tem que atravessar um riozinho lá, e a gente vai ter que ensinar as pessoas a escovar os dentes, porque elas não sabem isso. Então, de como você vai construindo ali, e aí as pessoas vão, porque elas entendem que aquilo é algo maior do que elas, e elas se tornam maior por enxergar esse algo maior. A sua pergunta, a sua mensagem aqui para os nossos ouvintes. Bora lá. Cara, minha mensagem, eu acho que eu deixo seja você mesmo, tá? Não troque vida por dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente veste um papel para caber em certos lugares que não é o lugar que deixa a gente florir, deixa a gente viver de fato, e a gente passa a vida ali, trocando vida por dinheiro. Então, não faça isso. Seja você mesmo. Se o lugar não cabe, vai aparecer outro que cabe e o universo conspira para quem é ousado. Então, a vida é muito curta, essa vida, essa existência como ser humano aqui nesse corpo e nesse momento de tempo é muito curta para a gente viver uma mentira. Seja você mesmo, seja feliz. Se alguém não te aceita, paciência, vai para outra. Espetáculo! Obrigado, valeu! Gente, eu super agradeço, eu preciso ir realmente. Vaninho, vai ser um prazer falar contigo, desculpa não ficar aqui, tá? Tranquilo. Um grande abraço. Prazer. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Vamos lá, que fantástico. Já deu várias conexões aqui importantes. Vamos lá, Vaninho. Agora, traz um pouquinho. Eu te acompanho há bastante tempo, obviamente sei da sua bagagem, da sua experiência, e conta um pouquinho de você, de como que essa temática tem te impulsionado, né, para fazer. Uma das coisas que foram muito marcantes, que vai dessa visão do coletivo, foi de uma questão do que você traz da sua trajetória, e quando você vai para o mundo corporativo, que você, naquela ocasião, falou lá da deshospitalização, que foi um processo feito no grupo anterior que você trabalhou, mas acho que tem esse mindset de romper um padrão, né? Uma crença de que você só tem resultado se você pensar de tal forma. E até a forma que a gente conheceu, que a gente falou de frequência ali, também é uma forma de entender, né? E tanta gente, quando faço os posts com você participando de algum evento, ou te acompanhando lá, ou vendo você, o quanto legado você já deixou pelo caminho que você passou, e não é pouco, não. Então, parabéns, vem com a gente, Vaninho. É um dos pilares aí. Bom dia para todo mundo aí. Acho que não tinha falado ainda, né? Muita gente entrou depois. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Pena que o Éden não pôde ficar mais, para eu ouvir um pouco mais dele, mas depois você me conecta com ele aí para a gente poder ter sequência aí, né? Um cara fantástico, fiquei muito feliz de ouvi-lo. Cara, eu vou tentar fazer nesse tempo que a gente tem um pupurri um pouco, né, da minha história, como eu vim e o que tem sido para mim
essa experiência da expansão da consciência, que é o que eu tenho um foco gigante na minha vida já há alguns anos, tá? Então, vindo lá, né, do interior de Minas, de uma família gigante, de 11 irmãos, assim, super simples, lá no interiorzinho mesmo de Minas, segui toda uma trajetória de me mudar para Belo Horizonte para estudar e começar uma carreira ali. E aí, nos últimos 20, estou em São Paulo, né, eu estou agora trabalhando em Recife, mas estabelecido em São Paulo já há 23 anos, esse período todo, até no início do ano passado, como CFO, como diretor financeiro, esse período meu de São Paulo, né? Até então, eu tinha passado lá desde o início da carreira por funções de aprendizado mesmo, até uma função gerencial. E quando eu me mudei para São Paulo, foi para uma oportunidade assim de direção, mas foi muito novo ainda. Naquela época, né, um diretor financeiro de qualquer outra área, com 29 anos de idade, era muito novo. Hoje não, hoje você tem uma garotada gigantesca aí em posições de lideranças, independe de idade agora. Meus diretores aqui, que eu tenho aqui no hospital, tem pessoas extremamente jovens aqui, entendeu? Do lado de pessoas super sêniores. Estou falando assim, da faixa etária, né? Então, isso é indiferente. Mas para aquela época foi um negócio que sacudiu bastante, entendeu? E aí eu me formei, até por uma experiência mesmo, muito forte ali, como um cara financeirão, o guardião ali, né, dos processos, dos controles, o dono do caixa, né, o cara assim, o cara do não, né, aquela coisa mais sisuda, né, até por ter lá um perfil também mais fechadão, aquela coisa. Eu acho que a atividade profissional me fez ser um cara mais secão, assim, entendeu? A exigência do controle, aquela coisa de altíssimo nível lá, sempre foi muito cobrado de mim. Eu fui me fechando num casulo. Até que, em algum momento da vida, aí eu me casei, 2 filhas maravilhosas, uma esposa fantástica, minha mãezinha cuidando de mim, né, até ano passado que ela partiu, uma conexão gigantesca com a minha mãe, assim, com toda a minha família, que era a minha base aí. E aí até que chegou o momento que eu saí de um segmento fortemente que eu trabalhava lá, que era indústria e comércio, e de setores diferentes, né, desde máquinas pesadas de infraestrutura, tecnologia, 10 anos, e vários dos setores, fábricas, indústrias também diferentes aí que eu trabalhei, e eu sempre tinha uma questão dentro de mim de querer atuar em serviço, algum tipo de serviço, né, que fosse uma consultoria, qualquer coisa, para lidar com mais gente. Eu sentia essa necessidade. Aí vim cair em saúde, foi quando eu entrei na DASA lá atrás, e vim tocar hospitais, né? Vim ser CFO de rede de hospitais, que é um negócio... Cara, eu sempre fui em hospital e laboratório, né? A gente vai como paciente, como usuário ali, mas sempre muito encantado por alguns serviços, né, que eu vivia em São Paulo, né, porque, por sorte, acho que, né, ironia do destino aí, eu por já ser executivo, ter vindo para São Paulo numa função executiva, eu tinha acesso às melhores instituições, assim, as maiores referências, né, não vou citar nome aqui para não encher a bola deles, né, até porque tem uma concorrênciazinha agora. Mas, assim, aí eu sempre olhava aquilo, aquele atendimento, aquele cuidado, as instituições de referência, que são boas, né, no cuidado do paciente, eu ficava, pô, que legal, né, isso que eles fazem, né, o cuidado que eles têm aqui com a gente, a atenção e tal. Eu ficava encantado com aquilo. Pô, será que um dia eu trabalharia numa empresa dessa? Mas nem me imaginava, eu estava lá vendendo tratores, entendeu? E aí não é que surgiu um negócio que foi hospital, e aí os caras me aceitaram, né, vim de outro setor. E aí, cara, quando você está em hospital, o que é o que importa, né? O paciente, né? No fim do dia, é cuidar do paciente. E aí, nesse aprendizado, cuidar do paciente, a medicina, o serviço, né? Todo mundo focado no paciente, isso foi mexendo com a minha cabecinha, foi me dando uma bela uma sacudida. E aí eu aprendi logo de largada lá que antes lógico, o que importa é o paciente lá no leito, o atendimento, o acolhimento, a experiência do paciente. Mas antes disso, a gente precisa cuidar de um exército que é quem cuida do paciente, né? E isso não é muito comum, não, tá? Até em hospitais, em diagnóstico mesmo, você tem muita empresa aí, jamais vou julgar e falar nomes de qualquer... A gente tem um segmento no país que é muito frágil, né? Que não tem gestão mesmo, na verdade, você conta nos dedos aí algumas pouquíssimas dezenas de grandes instituições que se organizaram, se profissionalizaram, tem lá sua jornada, que tem gestão lá, que tem um modelo de gestão. A grande maioria não tem. Você tem aí são 6.441 hospitais no Brasil, falando só de hospital, para não falar de todas as outras, né, empresas da cadeia, que você tem diagnóstico, você tem a indústria farmacêutica, você tem
um universo gigante, as operadoras de saúde, né, seguradoras, tem um negócio de muitos bilhões aí no país, falando só do setor privado, para não falar do público, né? E aí, desses 6.400, que temos mais ou menos um terço ali, um terço público, um terço filantrópico, um terço privado, você conta assim, você não coloca 5%, não chega a 10% que tem um modelo estabelecido. Os outros 90% rodam solto. Então, quando você vai ver as avaliações de como é que estão cuidando dos pacientes, como é que estão cuidando dos colaboradores, não cuida. Entendeu? Na verdade, não cuida. E isso lá atrás, quando eu estava nesse grupo, eu fiquei muito instigado com isso. Falei, cara, vamos fazer um trabalho aqui. E aí eu mesmo, né, por aquele perfil ali super mais sisudo, mais fechadão, mais processual, eu tive que dar uma derretida, entendeu? Até eu brincava lá, e o Paulo Cury, né, que era o nosso CEO lá, cara, quando ele me dava a palavra em alguma situação, agora a gente vai ouvir aqui para a gente trocar uma ideia, o diretor financeiro de coração mais mole que vocês já viram, porque aquela coisa que o financeiro é aquela coisa mais quadradona, né, de tradição, e eu era uma manteiga derretida, né? Me transformei na manteiga derretida lá, e era fantástico. E nisso, aí eu fui conseguindo engajar as pessoas, sabe? Sem querer ser demagogo, sem querer ficar o carinha só do tapinha nas costas, o político só politicamente correto, eu fui, cara, sendo eu, isso aí que o Edwin falou no final, seja você, no meu jeito ali, eu fui aprendendo a viver mais essa experiência do amor, cara. O que é esse troço, esse negócio que pulsa aqui, né? Tem uma energia, e eu já tinha tido várias outras experiências diferentes na minha vida. Eu venho de uma base católica muito forte, e eu explorei ao longo da minha vida a espiritualidade pendurada na religião. Independe de religião, ajuda você refletir. Eu tenho claríssimo isso de tanto ter estudado aí diversas religiões e lido muito sobre todas elas, que no limite todas têm como objetivo a prática do bem, né, o acolhimento, seja correto, né, seja uma pessoa bondosa, e tem os loucos, né? Você tem desde um Islã lá, o islamismo, que é uma religião gigantesca, super bacana, com princípios super sólidos, que tem uns caras que colocam bomba no corpo em nome do Islã e explode. E aí eu tenho na minha religião católica lá a pedofilia absurda, do mesmo jeito que você vai para o extremo, né, dos evangélicos, que tem as confusões financeiras. Então, assim, não estou julgando, mas eu vivi experiências que eu fui estudar lá atrás, Santo Daime, cara. E aí foi onde surgiu até a experiência lá com a ayahuasca, né, que veio agora. Então, por que eu estou falando essa ladainha toda? Para chegar no momento da minha vida aí, que eu já falei isso com o Edilson, até da teoria dos setênios, né, que a cada 7 anos você troca de energia, tem uma coisa importante aí. E aí, cara, quando eu cheguei ali já nos meus 49 anos, que era o 7 vezes 7, cara, e que eu já estava nessa jornada na DASA, que eu fiquei lá há muito tempo, mas ainda estava lá, que foi 2019, né, eu sou de 70, eu dei uma isolada, pro topo de uma montanha mesmo, cara, e passei o dia todo em meditação lá, refletindo. E aí essas reflexões, que eu já vim numa jornada de evolução, de abertura, de expansão de consciência, mas eu te confesso que nesses últimos anos aí, o negócio deu uma escancarada, assim, sabe? Deu uma escancarada, assim, deu uma reganhada geral, assim, na mente, e aí eu aprendi coisas do tipo, me conscientizei de coisas do tipo, cara, sofrimento das pessoas, da humanidade, aí eu estou dentro da saúde, a gente vê a área que mais, uma das áreas, né? Além de oncologia, que é um serviço super crítico e que cresce muitos novos diagnósticos, cara, são 700 mil novos casos de diagnóstico positivo de câncer por ano no Brasil, só no Brasil. É um negócio, assim, exponencial. Mas você tem na grade, assim, você pegar as 10 maiores, você tem a psiquiatria bombando, assim, né? Medicação para as pessoas ali em sofrimento absurdo, se drogando para tentar dormir, é uma coisa de louco. Mas uma coisa que eu me conscientizei, que eu tento levar isso bastante, né, na minha doutrina, aí, falando para as pessoas, assim, nós não somos os nossos pensamentos. O que gera o sofrimento é todo mundo ficar diante de um cenário qualquer, ela pensa e começa a imaginar, seja porque ficou preso num trânsito, e eu vou atrasar, agora vai dar problema, perdi minha reunião, vai acontecer. Você começa a imaginar um monte de coisa que vai dar errado, começa a sofrer com aquilo, é um estresse absurdo, e você sofre, é uma angústia. A questão é que, assim, quando você se abre para esse cosmos, né, igual a gente estava falando lá, para curtir a vida, nessa curtíssima vida, essa curtíssima existência que a gente tem aqui, para mim é uma evolução. Você fala de Deus, assim, para mim, independe de religião, é tudo, é tudo. É uma conexão absurda que a gente tem
com toda a natureza, com o cosmos, existe uma coisa muito maior, uma consciência, para mim é uma consciência que rege isso tudo, entendeu? Uns chamam de Deus, outros não chamam de Deus, eu não estou questionando, não sou um ateu, sou um cara super religioso, mas assim, eu aprendi que o importante é você beber um pouquinho de cada coisa, não se limite às crenças, entendeu? Independente de qual a sua base ali, não se limite a isso, porque as crenças é uma coisa feita pelo homem, né? Você pegar a nossa história e todo esse monte de coisa, um monte de rótulo, um monte de coisa, processo que foi sendo colocado, isso limita muito a gente. E, cara, e a vida é um playground, isso aqui é uma oportunidade gigantesca, divirta-se. Se você fosse falar, deixa a mensagem, curta a vida, cara, divirta-se. Rola na grama com o filho, vai jogar futebol na lama lá, tomar escorregão, entendeu? É muito simples, entendeu? Seja simples, entendeu? Saia dos rótulos, saia, né, do politicamente correto e relaxa, entendeu? É isso aí, acho que deu uma alongada aí. Não, não, fantástico. Acho que lembra que o nosso propósito aqui do fórum é trazer essas experiências, porque você, né, o que você vivenciou, o que você fez para estar no comando de organização como você está, né? E essa visão ela te direciona para um monte de coisa, né? E o impacto que você tem de que você é no ambiente, no contexto, tem muito a ver com essa experiência acumulada dessa lapidação que você teve enquanto, né, indivíduo. Você fala assim que agora está escancarado, né, essa visão, né, essa conexão, é um outro momento, outra oportunidade. Rê, alguma pergunta aqui? Não sei se tem alguém aqui também com pergunta. Tá fechado, Rê. Você pode falar qual CTN que você está? Oi? O seu CTN atual, você pode falar qual a sua idade? 5,3. Vou fazer agora, vou fazer em abril. Eu já estou com 5,2, mas já estou carimbando o passaporte. Já estou antecipando. Todo mundo gosta de diminuir, né? Eu não ligo, não. Isso aqui a idade é uma contagem humana também, um mundo biológico aí, né? Não, Data, porque pelo hora. fato de você trazer o escancarar, né, que é muito legal. Mas eu acho que tem uma coisa muito que eu gostaria de ressaltar aqui no fórum. Primeiro, é um pouco desse estereótipo das funções, né? Que você até trouxe a questão de ser uma pessoa da área financeira, cria-se um estereótipo, uma máscara, um contexto, um jeito de ser, e a pessoa parece que na realidade, ela veste aquilo, mas não necessariamente ela é aquilo, né? Então, que dentro de uma área financeira, até como a Dilson falou, realmente você quebra qualquer paradigma, né? Embora eu tenha conhecido pessoas também, tive uma pessoa que foi, inclusive, cliente, enfim, mentorado, que também era da área financeira, e assim, você me trouxe muito ele na memória, porque realmente são pessoas muito diferenciadas e especiais, né? Então, primeiro, essa questão que eu acho que é a grande lição que você nos traz, né? Bom, realmente existe, mas eu não sou isso, né? Então, você foi muito além nesse processo de autodescoberta, né? Desse frame, né? Que se coloca para os papéis, né? Então, acho que tem uma coisa que esse é o grande aprendizado. E a sua abertura, né, Vaninho, de poder, como você fala, experimentar, né, várias formas de pensamento, né, várias formas de, quer dizer, fazer esse processo de seleção. E acho que você trouxe uma coisa também muito importante, e que talvez você pudesse dizer quais são, isso estaria no seu desafio hoje, essa questão do cuidado de quem cuida, né? Isso a gente vê movimentos incipientes, mas assim é surpreendente mesmo quando você entra na área da saúde e que a gente também atua, né? Essa questão de olhar muito, ainda com uma muito médico centrada, muito técnica, né? Muito procedimental, né? E realmente é interessante, parece que é tão contraditório, né? Porque tem que ser tão humano do ponto de vista de tratar o paciente, muitas vezes, né? Ou quem está ali no acolhimento e tudo mais, e isso não
não acontece dentro das instituições, né, de Uhum. saúde, né? Uhum. Então, eu acho que, como que dentro todas essas suas descobertas, qual é o seu desafio para isso? Enfim, se você pudesse trazer do que você Uhum. traz para a sua experiência hoje na posição que você está, CEO. Então, a gente, até na instituição que eu estou aqui em Recife, gigantesca, 6.000 pessoas, e na área de saúde, vocês sabem que é muita mulher, né? Assim, em hospital, particularmente, existe um contingente feminino gigantesco, que é uma coisa maravilhosa. E aí, você, numa instituição, imagina se hoje é o Dia da Mulher, né? Aliás, parabéns aí para todas presentes, super feliz, né? Eu falando lá da minha família de 11 irmãos, são 8 mulheres. E aí eu em casa morando comigo lá, né? Minha esposa, 2 filhas, minha sogra e a Fatinha que mora com a gente. Tá uma mulherada, assim, na minha avó. E a gente foi discutir cultura aqui, nos atributos de cultura. Eu nunca tinha sido feito um trabalho de cultura. Que cultura que a gente tem, que cultura que a gente quer, aquilo que eu comentei com vocês. A gente se identificou que a gente quer ser uma empresa mais feminina possível por causa dos atributos femininos, né? Do cuidado, da delicadeza, do maternal, né? Essa coisa. A gente quer ser uma instituição assim. E a gente não era. E você acredita que hoje a minha líder de gente aqui, que é a Suelen, maravilhosa, tem tido todo um carinho, né? Desde que ela chegou em setembro, fazendo um monte de coisa de engajamento, que eu defini lá como um pilar principal e primeiro pilar para a gente trabalhar são pessoas, né? Engajar, trazer todo mundo, resgatar todo mundo. E aí hoje tem uma mulher lá tocando violino, lá próxima ao refeitório, num jardim super bacana que tem aqui, distribuindo lá algumas coisas lá para as mulheres. E aí a gente decorou lá todo um refeitório, né, dos colaboradores, com tapete vermelho, assim, e está todo mundo já de queixo caído. Tem um café da manhã, tem as refeições ao longo do dia. E assim, ela deu uma decorada assim, pelo Dia da Mulher, para celebrar. E você acredita que nunca teve isso? As pessoas estão mais assustadas por nunca ter visto nada igual. E a gente fez isso no Natal, a gente fez isso no Natal também, fez um monte de movimento no Natal. Tinha até um coral da instituição, sempre teve uma música cantada linda, mas a gente fez muito mais do que só o coral, a gente enfeitou o hospital todo e tal, fez um monte de evento e tal, e as pessoas, assim, filas e filas para bater foto na decoração, entendeu? E aí um pouquinho disso, isso não gasta nada, isso não é nada, só o que as pessoas sentem? Pô, que legal, que energia, né? Que coisa bacana. Porque você tem limitação de recursos também, não dá para fazer aquela coisa toda, né, com muito investimento e tal. As pessoas precisam sentir que elas estão sendo cuidadas, independente de quanto você está gastando para cuidar, independente de, entendeu? Mais a forma. Elas precisam ser percebidas, precisam entender que tem alguém olhando por elas. E os feedbacks, assim, têm sido assim, maravilhosos. A gente tem criado vários fóruns, vários momentos juntos de integração de todo mundo com todo mundo. A Dilson vai pintar aqui qualquer hora. São 160 lideranças engajadas assim de imediato, assim, sabe, além dos C-levels aqui que a gente colocou, uma equipe fantástica também. É um trabalho gigantesco, mas gigantesco assim. E aí o que eu coloco assim, o desafio nosso da gente conectar essas pessoas agora para uma instituição centenária, 170 anos, que tinha um modelão, né, que tem um propósito, filantropia, tem um propósito maravilhoso, que tem um legado já gigantesco de chegar até aqui. Agora, como é que eu resgato essa turma para criar, né, para a gente, né, deixar o nosso legado para a geração futura, que um dia vai estar aqui, mas com outro nível de consciência também, entendeu? Que não é só mais o tapinha nas costas, não, gente. Agora o papo é outro, entendeu? Respeitando ali a questão das crenças e tal, mas fazendo já uma sacudida para as pessoas se abrirem, que quando você se abre e vê que esquece esse monte de dogma, ou não se limite a eles, pelo menos, cara, é muito mais, você deixa tudo muito mais leve, é muito mais fácil, entendeu? As conexões, estar presente, entendeu? E a meditação lá, né, como um dos pilares, uma ferramenta para você trabalhar no seu dia a dia, além de várias outras que você precisa cuidar, né? O cuidado da mente, cara, é fantástico, assim, ajuda muito, muito, muito. Uau, uau. Então, a gente, coisas simples, que impacto gera. E tem uma coisa que a gente percebe, que de alguma forma, você comentou ali que elas ficam assustadas, porque a gente não está preparado, às vezes, para ser bem cuidado. Tem isso também, não está preparado para ser elogiado, porque a gente cria uma... Então, você está construindo, obviamente, de uma forma fantástica, este ambiente para
para trazer esse nível de consciência, né, para criar força nesse processo de já está acontecendo isso que é fantástico. E o que é interessante, a gente sempre tem uma fala aqui de que quando a gente evolui nesse nível de consciência, que é o desafio que você, quanto líder, que os líderes têm, não dá para não fazer. Né? Porque dói não fazer. Né? Assim, eu preciso cuidar dessas pessoas. Eu vou fazer, mas só tem esse recurso, eu vou fazer com esse recurso. Mas alguma coisa você faz. E acho que esse é um ponto importante para todos nós. Quando nós evoluímos no nível de consciência, você vai para a ação. Porque se dói mais você não fazer do que você fazer, mesmo que não doa, né? Mas assim, você vai fazer. E acho que esse é o processo, é o legado que está construindo. E é uma coisa que eu percebo, assim, a alegria de você, a simplicidade e a alegria de você fazer isso, Evaninho. E aí eu já fiquei imaginando a cena daquelas pessoas chegando e tendo essa acolhida, né? Então, levou as pessoas para uma frequência. Esse dia já é melhor. Esse dia já é melhor, né? Por a frequência que você levou aí ali com a equipe. Parabéns para a Sueli, para todas as pessoas envolvidas ali. Então, nós estamos no limite do tempo, não sei se tem alguma pergunta aqui, mas tem, Rê? Não, pergunta não, mas Tá. assim, observações que mostram cuidado, enfim, mas pergunta específica não, Vaninho. Tá. Então, e assim, a admiração ali pelo que você traz, pelo que você faz, a gente vai pedir para que você deixe uma mensagem para os nossos participantes aqui, né? Este fórum está sendo, né, acessado de vários países, de várias cidades do Brasil. Ele, depois de um tempo, vai ficar disponível para quem está inscrito no fórum. E super agradecer já a sua colaboração. Né? Eu continuo cada vez mais fã de você, Vaninho, e você, né, é um dos líderes que a gente quer ter por perto. Então, só mensagem para todos nós aqui. Não, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de compartilhar, né? Até tá lá dentro dos meus valores também, que eu cuido. Um deles é compartilhar. E aí é compartilhar não só subsídio financeiro, né? Se você pode, né? Porque o material é necessário também. As pessoas precisam de suprimento, precisam de medicamento, precisam de roupa, né? Mas compartilhar também o tempo e a experiência. O que você tiver de bom para compartilhar, que seja um mero abraço, uma palavra, o seu tempo, assim, a gente sempre brigou. O tempo é a coisa uma das coisas mais preciosas que a gente tem, o tempo, né? Então, se eu estou aqui, é um dos valores, então prezo por isso, eu preciso ter tempo para me sufocar na agenda, que a agenda aqui no Outlook é de meia hora, não é nem de hora em hora mais, você virou? Sim. Tem coisas a cada 15 minutos, cara, para também, não dá para viver nessa loucura, né? E aí a mensagem que eu deixo, eu já até antecipei um pouquinho, cara, curtam a vida é um playground, cara. Curtam a vida, assim, mas não é fácil, tem tanto problema, é o boleto, né, do final do mês, cara, tudo, a gente não tem controle sobre nada. O ser humano acha que tem controle, eu tenho um controle sobre a minha vida, eu sou o dono da minha carreira, eu sou o chefe de não sei o quê, eu que decido, não decide nada. Pesquisas e pesquisas científicas, mais do que comprovadas, já confirmaram que o cérebro, ele toma uma decisão do que você vai fazer, uma ação, seja de levantar um braço, seja de tomar qualquer coisa. Ele toma uma decisão entre 10 a 15 segundos antes de você agir. Então, já existiu uma decisão tomada antes, de alguma energia que está conectada com aquilo ali, e aí depois eu levantei o braço, mas esse movimento de levantar o braço é uma decisão de 15 segundos atrás, não é eu que decidi levantar meu braço agora. A gente não tem controle, tudo flui. É um simples flow, cara, flui. Façam experiências, sabe, de um dia, de uma hora, de qualquer momento e tenta observar isso, cara. Se as coisas que estão acontecendo é por decisão e controle seu. O que aconteceu hoje que foi decisão 100% sua? Reflita com profundidade, não foi? Então, cara, curta a vida. É um playground esse troço. Uau, uau, obrigado.